Olá! Nessa aula vamos falar um pouco sobre regimes próprios de previdência social, os RPPS. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a relação dos entes federativos com os RPPS. Cada ente federativo pode oferecer um RPPS para seus servidores. Nós temos aqui a Seguridade Social e dentro dela a Previdência. Uma possibilidade de previdência é por RPPS, sendo que nós podemos ter um RPPS para a União, um para cada estado e um para cada município. Ente federativo são estas instituições, são essas unidades. A União é um ente federativo, os estados são entes federativos e cada um dos municípios é um ente federativo. Então, cada um deles pode ter um RPPS para os seus servidores. Considerando que nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, poderíamos ter mais de 5.000 RPPS no Brasil. Mas nem todos os municípios oferecem RPPS para os seus servidores. Mais ou menos metade deles oferece. No caso em que os municípios não oferecem RPPS para os seus servidores, os servidores daquele município ficam vinculados ao regime geral. Então, quando o ente federativo não oferece RPPS para os seus servidores, estes ficam vinculados ao regime geral. Nós tivemos aí uma mudança na Constituição Federal no que se refere à definição aí dos RPPS e ao direito de ter RPPS, né? Pela emenda constitucional número 20 de 98, nós tínhamos a seguinte definição no artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, dos entes federativos, né? Incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. E o artigo continuava fazendo aí várias definições, várias especificações. Mas reparem que aqui é colocado que aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurado o regime de previdência. Mesmo quando nesse momento, pela Constituição, era assegurado, não existia o dever do Estado e do município e da União de ofertar esse RPPS. Então, uma coisa é dizer que tem-se o direito, outra coisa é de quem é o dever ofertar. Né? Então, havia-se aí esse problema e, de fato, nem todos os municípios ofertavam aí esse RPPS para os seus servidores. Como eu disse, apenas uma parte desses municípios, apesar da Constituição prever que era assegurado esse regime de previdência. Certo? Dessa forma, muitos servidores públicos estavam, apesar de estarem em cargos efetivos, estavam vinculados ao regime geral. Com a emenda constitucional 103 de 2019, a redação do artigo 40 mudou um pouquinho. O que a gente tem agora é o seguinte: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos de caráter contributivo e solidário, mediante contribuições do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preserve o equilíbrio financeiro e atuarial, e aí ele vai dar aí várias outras determinações. Então, reparem, já assumiu aqui com essa nova emenda a definição de que é assegurado o regime de previdência, o regime próprio no caso, né? Já definindo que nem todos os entes federativos teriam então que ofertar, né? Nem todos os servidores teriam que estar vinculados a esse RPPS. E é interessante que lá no parágrafo 22, a gente tem que é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, e aí o parágrafo vai dizer ainda outras coisas. Mas nós temos que, a partir dessa emenda constitucional, número 103, não existe mais a instituição de novos regimes próprios, né? Então, os entes federativos que já instituíram, ótimo que permaneçam e que esses RPPS sejam bem geridos, mas não vai ter instituição de novos RPPS. É importante notar aqui uma coisa que em geral, os entes federativos maiores já têm RPPS para os seus servidores. Então aí, né,
Os estados, né, que têm uma população maior de servidores, em geral já têm RPPS para os seus servidores. Os municípios maiores, os municípios, né, com maior quantidade de população e, consequentemente, maior quantidade de servidores para essa população, já tem RPPS para os seus servidores. A grande maioria dos municípios médios também, mas à medida que diminui o tamanho do município e também a quantidade de servidores deste município, diminui a probabilidade de ter RPPS. São, em geral, os menores que não têm. Então, nesses municípios, para essas populações de servidores, os servidores são vinculados ao regime geral e não ao regime próprio. Então, se não há RPPS, bem, caso não haja RPPS, os servidores são vinculados ao regime próprio. É importante destacar também que só o servidor efetivo é que está vinculado ao regime próprio, né? Mesmo naquele ente que já tem RPPS para os seus servidores, se é um servidor temporário, se é algum outro tipo de trabalhador, um trabalhador terceirizado, comissionado, ele não deve estar vinculado ao RPPS. Só os servidores efetivos é que são vinculados. Vamos falar um pouquinho agora sobre a unidade gestora. A unidade gestora, ela é a estrutura administrativa responsável pela gestão do RPPS. Então, o RPPS é o regime e a unidade gestora é a responsável pela gestão desse regime previdenciário, certo? A unidade gestora é a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo que administra, gerencia e operacionaliza o regime próprio. Então, ela é responsável aí por essa gestão. Ela cuida da arrecadação e gestão dos recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios. Ela pode ser a superintendência, a secretaria, a autarquia, mas uma coisa muito importante, ela tem um CNPJ diferente do da prefeitura, do estado, da União, ela tem um CNPJ diferente do ente federativo relacionado àquele RPPS. E todo o capital, todos os recursos, eles são gerenciados de forma completamente independente, separada daquele ente federativo. Então, existe uma diferença entre a unidade gestora e o ente federativo, né, relacionado àquele RPPS. Importante notar também, né, a participação, a presença dos servidores em toda essa dinâmica. A unidade gestora contará com um colegiado ou instância de decisão no qual será garantida a representação dos servidores, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar a sua administração, né? E nessa composição a gente tem a diretoria executiva, o conselho de administração, o conselho fiscal, e em todas essas estruturas é bom que se tenha aí a representatividade dos servidores. Como existe uma autonomia, né, desses RPPS, né, e discute-se essa autonomia, necessidade dessa autonomia, que é o que confere, inclusive, um RPPS para cada ente federativo, é possível que cada um deles tenha um regulamento diferente, uma legislação diferente, identificando como que vai ser essa representatividade, por quantas pessoas, como que se vão dar os mandatos, como que essas pessoas vão ser eleitas, como que vai se dar essa representação. Mas é extremamente importante que ela aconteça e mais, que essas pessoas que estejam relacionadas aí, que estão vinculadas a essa gestão, né, diretoria executiva, no conselho de administração, no conselho fiscal, sejam pessoas que efetivamente compreendam a realidade dos RPPS, que entendam de previdência, que entendam de investimento, que tenham uma formação, uma capacitação mínima, para que elas sejam capazes de tomar boas decisões, porque são conhecimentos bem específicos. Então é importante que essas pessoas sejam preparadas, sejam capacitadas para isso. E é importante também que elas sejam boas comunicadoras, né, para comunicar aos demais servidores aquilo que acontece nos RPPS, o porquê daquelas decisões, ou porquê não daquelas decisões, né, comunicar a situação do RPPS, divulgar documentos, porque é também um dever da unidade gestora fazer essa veiculação das informações.
E o principal canal, né, que os servidores têm acesso é por meio de outros servidores, né? Eles podem também pedir diretamente às unidades gestoras acesso a essas informações, mas é importante também que estes servidores eles estejam aí em contato constante, prestando conta daquilo que é feito aos demais servidores, porque afinal ali estão os recursos de toda aquela massa de servidores, toda aquela população de servidores que está vinculada àquele ente federativo. Importante falar também sobre a taxa de administração, que é um percentual da contribuição que é designado exatamente para cobrir as despesas que são tidas aí dentro de uma unidade gestora, né? Então, é definido aí no regulamento do RPPS qual vai ser esse percentual, né? Tem alguns critérios aí a serem identificados que são definidos na legislação, mas cada RPPS pode definir aí qual vai ser o percentual. E é importante notar também que nem sempre essa taxa administrativa ela é suficiente para os custeios do RPPS, né? Quando a gente tem RPPS grandes, cada um dos servidores contribuindo com um valor pequeno já é suficiente para que no final tenha-se um montante grande e faça-se a gestão, porque a gente tem ganho de escala quando gere recursos para uma grande quantidade de pessoas. Mas quando o RPPS é pequeno, às vezes essa taxa administrativa é insuficiente, porque a quantidade de pessoas ali contribuindo é pequena, tem um limite para essa taxa de administração e não se consegue aí todos os recursos necessários ou ficaria extremamente oneroso para os servidores custearem tudo aquilo, né? Isso na situação que se tem poucos servidores. Nessa situação, é comum que alguma parte dos recursos seja cedido pelas prefeituras, por exemplo, né? No caso de RPPS pequenos, que isso pode variar de várias formas. Por exemplo, uma sala ou um computador para utilização daquela unidade gestora, ou o pagamento de alguns servidores vinculados a ela, ou algumas outras coisas que podem ser custeadas aí pelo próprio ente federativo, no caso, né, um município, na situação de RPPS pequenos, ajudando aí no custeio como um todo. Isso pode acontecer, não tem problema, acontece constantemente, mas é importante que a gestão dos recursos toda seja feita de uma forma separada, se identifique o que é de quê, o que é exceção, o que é uma concessão, o que não é e como que estão sendo geridos os recursos de cada um, para que o capital do ente federativo não se confunda hora nenhuma com o capital do próprio RPPS da unidade gestora. Vamos falar um pouquinho agora sobre gestão do RPPS. Bem, quando os objetivos são alcançados com o mínimo de recursos, a gente pode dizer que a gestão se realiza com eficácia e com eficiente. É isso que se procura com a gestão, certo? E essa gestão ela tem que dar conta de várias coisas no RPPS, inclusive a utilização dos recursos previdenciários apenas para o pagamento de benefícios e a taxa de administração do RPPS, né? Então a gente tem que gerir os recursos para que eles não se misturem com outras coisas, para que não seja desvinculado o fim para o que é feito aquele recurso e a aplicação também dos recursos do RPPS no mercado financeiro de capitais, de acordo com algumas normas, com toda certeza, mas com sabedoria, com discernimento para saber em que aplicar de forma a garantir solvência e liquidez. Não é simplesmente seguir um conjunto de regras, mas garantir que aqueles recursos eles estão sendo geridos da forma correta para garantir o pagamento dos benefícios quando os pagamentos devem ser feitos, certo? E para que tenha-se uma boa gestão, existem algumas recomendações, né? De início, é importante que a legislação permita que os gestores permaneçam no cargo independentemente do governo que está no poder. Não apenas os gestores que estão ali vinculados a conselho deliberativo, diretoria administrativa, mas também os gestores que trabalham mais no operacional do RPPS, ou na presidência, ou em outros cargos, porque essas pessoas são as tomadoras de decisão. E muitas vezes esses cargos eles são determinados por questões de governo, o que atrapalha muito a gestão do RPPS. Primeiro, pela falta de continuidade. Por quê?
É um conhecimento muito específico, né? Perceber aí, compreender todas as nuances do RPPS, as consequências das atitudes tomadas, das decisões tomadas, é algo que requer tempo, requer conhecimento, requer uma expertise muito particular. E se existe uma troca dos gestores a cada governo, por exemplo, quando o gestor está começando a entender exatamente como que as coisas funcionam, ele sai e entra um outro que começa do zero. E aí, mesmo que muitas vezes com muita boa vontade, muita disposição para aprender, demora-se um tempo até chegar num nível satisfatório e logo depois já tem momento de sair de novo, de ter uma nova troca de gestores. Então, é muito importante que cada RPPS tenha a sua legislação, mas de uma forma que permita que esses gestores permaneçam no cargo não vinculados ao governo, né? E que eles sejam escolhidos também de forma independente do governo que está no poder. Isso é muito importante. Além disso, as decisões, quando elas não dependem do governo, elas são mais independentes, mais coerentes e pensando no fim previdenciário, efetivamente, não necessariamente na permanência de um ou outro governo no poder. Então, pensando nisso, é muito importante também que a gente tenha capacitação dos gestores, nesse sentido de ter uma boa gestão de todos os recursos, de todos os objetivos do RPPS, buscando esses objetivos. E é bom também que esses gestores eles tenham formações que sejam coerentes com essa formação que é exigida para o RPPS, né? Por exemplo, formação em ciências atuariais, ciências contábeis, jurídicas, gestão, investimento. Eles podem ter formação, seja com cursos superiores nessas áreas ou capacitações também, né? Cursos de capacitação, de orientação, de formação desses gestores para que eles sejam capazes de tomar as decisões com conhecimento do que tem por trás daquela situação, com conhecimento de causa, principalmente voltado aí para os conhecimentos relacionados à gestão do RPPS, à questão previdenciária. Importante falar também do CADPREV, né, que é um sistema de acompanhamento da situação dos RPPS. É nesse sistema que são cadastrados muitos documentos, né, que são cadastrados documentos referentes à situação do RPPS, os dados aí dos RPPS. Esse sistema é um sistema do Ministério da Previdência Social, Secretaria de Previdência Social agora, né? E ele é um sistema online e permite aí a divulgação e o compartilhamento de informações acerca do RPPS. E é exigido dos RPPS o encaminhamento à Secretaria de Previdência Social de algumas documentações comprobatórias de dados, né, e de atitudes, de situações que aconteceram, de tomadas de decisão, de estratégias, vários demonstrativos, né? Por exemplo, demonstrativo de resultados da avaliação atuarial, onde é traçada aí, né, pela avaliação atuarial, é feita uma avaliação de toda a situação financeira e atuarial do RPPS, então é preciso encaminhar o demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial, demonstrativo previdenciário, demonstrativo das aplicações e investimento dos recursos, comprovante de repasse e recolhimento ao RPPS dos valores decorrentes das contribuições, aportes de recursos e débitos de parcelamento, demonstrativos contábeis, além de outros demonstrativos que mostram aquilo que efetivamente aconteceu no RPPS ou o que se planeja fazer no RPPS, deve ser enviado por esse sistema à Secretaria de Previdência Social. E a partir da análise de toda a documentação, da documentação completa aí do RPPS, é que vai ser emitido ou não o certificado de regularidade previdenciária. Se está tudo ok, emite-se esse certificado. Se tem algum problema, então peça o certificado de regularidade previdenciária que a gente chama de CRP, a sigla. Esse CRP, ele é realmente muito importante, o Certificado de Regularização Previdenciária. Bem, ele é um documento fornecido pela Secretaria de Política de Previdência Social e ele atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na legislação. Então, vai dizer aí se o RPPS está ok com suas obrigações ou não. Se ele não estiver ok, o RPPS vai ter problemas, vai ter dificuldades com algumas situações em que é exigido o CRP. Por exemplo,
a realização de transferências voluntárias de recursos da União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como empréstimos, financiamentos, avais, subvenções, em geral, de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, celebração de empréstimos, financiamento por instituições financeiras federais, pagamento dos valores devidos ao pelo regime geral de previdência social em razão da compensação previdenciária, da compensação financeira. Bem, então, para o ente federativo receber recursos que são provenientes da União, recursos são provenientes de financiamentos, empréstimos, auxílios financeiros, ele tem que estar com o CRP em dia, ele tem que ter o certificado de regularidade previdenciária. E muitos estados e municípios passam pela dificuldade de manter o CRP, porque nem sempre estão tão coerentes assim com a legislação previdenciária. Tem aí algumas dificuldades. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E muitos municípios precisam efetivamente dos repasses da União para pagar, né, pessoal, para pagar vários custeios que o município precisa fazer, certo? Então, isso é problemático, isso é um estímulo para que todos os entes federativos estejam ok com seus RPPS, para que os RPPS estejam ok em relação a todas as suas obrigações, para que o município, para que o Estado não seja penalizado por essa inadequação. Mas existem sim situações em que há uma dificuldade maior e acontece também de se recorrer judicialmente para conseguir o CRP de forma judicial, né, por uma concessão aí do juiz, né, que vai liberar por algum tempo, talvez, para que aquele município ou estado receba os recursos para um determinado momento ou de alguma outra forma. Isso não é uma prática boa, porque significa, na verdade, que o município ou estado não está ok com as suas obrigações previdenciárias. Mas, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum, né, conseguir esse CRP por alguma liminar judicial, alguma coisa assim. E é possível consultar, inclusive, quais são os municípios, estados que têm o CRP efetivamente e aqueles que o conseguiram de forma judicial. Esses dados são públicos e ajudam a gente a saber quais são os que estão efetivamente ok ou não com a sua situação previdenciária. Aqui temos algumas referências utilizadas para a aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.